O nosso terceiro e último orador é o professor Miguel Serra. Natural de Porto Alegre, vive atualmente em Leiria. É licenciado em Ciências Religiosas pela Universidade Católica Portuguesa e mestre também em Ciências Religiosas pela mesma universidade, com a defesa pública da dissertação Cuidar da Terra, Cuidar dos Outros, uma ecologia integral, a partir da encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Professor de Educação Moral e Religiosa Católica desde 2017, tem passado por várias escolas públicas e privadas na área territorial da Diocese de Lisboa e de Leiria-Fátima. Colaborou com o Centro da Cultura e Formação Cristã, tendo realizado formação na área da ecologia integral. Em 2021, foi nomeado assistente diocesano do Movimento Católico de Estudantes. Desde esse mesmo ano, é membro da Rede Cuidar da Casa Comum, da qual é vogal da Comissão Coordenadora desde 2022. No presente ano letivo, é também representante da rede no Conselho Ecoescolas do Senado da Luz. Esta noite, traz-nos uma comunicação intitulada Cuidar da Terra, Cuidar dos Outros, uma ecologia integral para os tempos de hoje. Passemos sem mais demora a palavra ao professor Miguel Serra. Então, obrigado aqui aos alunos, não vou dizer o nome, porque não me lembro, por me terem apresentado, também ao Frei Silvestre e aos professores responsáveis pelas ecoescolas, pelo convite e dizer-lhes também que, em nome da rede, é um gosto poder também fazer parte deste projeto e, no fundo, deste conselho que vai desenvolvendo outros projetos aqui no externato. Bem, quando se fala de ecologia, eu tenho sempre a sensação que já se disse muita coisa e que parece que é um bocadinho mais do mesmo. Quando eu chego às minhas aulas e falo aos meus alunos, vamos falar de ecologia, a resposta é: ó setor, nós já sabemos reciclar. E eu digo: vamos mesmo falar de ecologia. Porque ecologia não é isso, não é só, também é, mas não é só reciclar. Cuidar da terra, cuidar dos outros. Eu vou-me centrar aqui no quarto capítulo da encíclica Laudato Si, que é o tema central, e no conceito de ecologia integral. E vou ser muito fiel ao Papa, porque eu nunca diria melhor do que aquilo que diz o Papa. Neste capítulo 4, nós encontramos aqui o coração da proposta da encíclica, que é a ecologia integral como um novo paradigma de justiça. Uma ecologia que integra o lugar específico que o ser humano ocupa neste mundo e as suas relações com a realidade que o circunda. Este é o capítulo central de toda a encíclica. Portanto, a ecologia integral é o quê? Cuidar da terra e cuidar daqueles que habitam a terra. É uma junção da ecologia ambiental e da ecologia humana. É o outro comando mais pequeno. Desculpa, depois pregam-me partidas destas. Ok, muito bem, já disse isto. Também já disse. Então, este capítulo é dividido em vários subcapítulos e eu vou seguir esta ordem. Ecologia ambiental, económica e social. A ecologia estuda as relações entre os organismos vivos e o meio ambiente onde se desenvolvem. E isto exige pôr em questão modelos de desenvolvimento, modelos de produção e modelos de consumo. Nunca é demais insistir, e o Papa diz isto muitas vezes: tudo está interligado. Tudo está interligado. Isto é uma palavra-chave da encíclica. Quando falamos de meio ambiente, fazemos referência também a uma particular relação. A relação entre natureza e sociedade que a habita. Isto impede-nos de considerar a natureza como algo separado de nós ou como uma mera moldura da nossa vida. Nós estamos incluídos nela, nós somos parte dela, compenetramos-nos. As razões pelas quais um lugar se contamina exigem uma análise do funcionamento da sociedade, da sua economia, do seu comportamento, das suas maneiras de entender a realidade. É fundamental buscar soluções integrais
que considerem as interações dos sistemas naturais entre si com os sistemas sociais. Nós não temos aqui duas crises, uma ambiental e uma social, não. Nós temos uma única e complexa crise. Uma crise socioambiental. Diz-nos o Papa, assim como cada organismo é bom e admirável em si, mesmo pelo facto de ser uma criatura de Deus, o mesmo se pode dizer do conjunto harmónico de organismos num determinado espaço, funcionando como um sistema. Ou seja, a humanidade, e não só a humanidade, o ambiente, o mundo, é bom em si. Não há nada no mundo que seja mau. E não há nada porque somos todos criaturas de Deus. E Deus não cria o mal. Deus não pode criar o mal. Deus cria o bem a partir de si, à sua imagem e semelhança. Mesmo que depois, e vocês podem dizer, sim, mas há coisas más a acontecer no mundo. Mas isto é pela liberdade que Deus deu ao homem. Amou de tal forma, podia ter criado como uma marioneta. Mas não. Amou de tal forma que o criou livre. E uma liberdade absoluta. Nem sequer uma liberdade controlada. Uma liberdade absoluta. É necessário uma ecologia económica capaz de considerar a realidade de forma mais ampla. Se tudo está relacionado, também o estado de saúde das instituições de uma sociedade tem consequências no ambiente e na qualidade de vida humana. Toda a lesão da solidariedade e da amizade cívica provoca danos ambientais. Todo o mal que nós fazemos ao ser humano provoca um dano ambiental. No ambiente. Ao prejudicar o homem, nós prejudicamos o ambiente. E ao prejudicar o ambiente, adivinhem, prejudicamos quem? O homem. Porquê? Porque tudo está interligado. Portanto, síntese deste subcapítulo. Tudo está interligado, é preciso soluções integrais, nós temos uma única e complexa crise socioambiental e não esquecer que cada organismo é bom em si mesmo porque é criatura de Deus. Ecologia cultural. É preciso uma ecologia da cultura. A este respeito, é a cultura entendida não só como monumentos do passado, mas especialmente no seu sentido vivo. Povos e civilizações, dinâmico e participativo, que não se pode excluir na hora de repensar a relação do ser humano com o meio ambiente. O Papa diz, o desaparecimento de uma cultura pode ser tanto ou mais grave do que o desaparecimento de uma espécie animal ou vegetal. E, quando falamos aqui de cultura neste ponto, falamos de povos, falamos de civilizações. Temos muito a aprender com a Amazónia. Temos muito a aprender com os povos indígenas da Amazónia e na sua relação que tem com a natureza. Estamos, nós, ocidentais, europeus, americanos, estamos, se calhar, diria eu, como provocação, há anos-luz da relação que a civilização que vive na Amazónia tem com a natureza. Nós estamos muito mais distantes disso. A visão consumista do ser humano, em síntese, incentivada pelos mecanismos da economia globalizada atual, tende a homogeneizar as culturas e a debilitar a imensa variedade cultural. A globalização é uma coisa boa? É. Também pode ser um perigo? Também pode ser. Pode ser uma verdadeira aniquilação de culturas. Mas isto cabe-nos a nós não deixar, não é acabar com a globalização. E temos na cultura não só este espaço, as civilizações, mas também temos o espaço do diálogo na cultura. E acrescento eu aqui. O Papa não fala muito disto. O espaço da cultura é um espaço de discussão. E a questão ambiental tem que estar, nos dias de hoje, tem que estar na nossa boca, na berra
do espaço cultural de onde nós discutimos, de onde nós falamos. Tem que estar. Não pode ser esquecido. Reparem, há uns tempos atrás, falando da nova evangelização, do Fisichella, do Reino Fisichella, e quando o Cardeal Ravasi era presidente do Conselho de Cultura da Santa Sé, usava uma expressão, se eu não estou em erro, que era o átrio dos gentios. Eu estou convencido que a questão ecológica é um verdadeiro átrio dos gentios. E sabem porquê? Porque todos concordamos. Se perguntarmos a um budista, ele vai concordar connosco. A um judeu, ele vai concordar connosco. A um protestante, ele vai concordar connosco. A um agnóstico, que não tenha nada a ver com fé, que não acredita em Deus e que não nada, ele vai concordar connosco. Toda a gente sabe que os recursos do planeta são escassos. E por isto, este, a meu ver, é um ponto fundamental de diálogo, de espaço de diálogo da Igreja para com todas as outras instituições. Ecologia da vida cotidiana. Para se poder falar de autêntico progresso, será necessário que se produza uma melhoria global na qualidade de vida humana. Isto implica analisar o espaço onde a existência humana acontece. Afirma-nos o Papa, é louvável a ecologia humana que os pobres conseguem desenvolver no meio de tantas limitações. Então, mas o Papa está a dizer que isto de ecologia é coisa de pobre. Se calhar são os primeiros a preocupar-se. Porque o Papa também diz, na encíclica, são os primeiros a sofrer. Não é? Reparem, isto faz-me lembrar... Aliás, à mesa de um pobre há sempre lugar para mais um. Não é? Às vezes a malta que tem mais está demasiado aburguesada, pôr-me estranho em casa. Enquanto que numa mesa de um pobre há sempre lugar para mais um, para alguém comer. Não é? E isto faz-me lembrar aquela história que Jesus contava aos discípulos. Bem, o que é mais valioso aos olhos de Deus? É um rico que vai ao templo e deixa um saco de moedas de ouro, ou é uma pobre viúva que não tem nada, a única coisa que tem é uma pequenina moeda? Pois eu digo-vos, esta segunda já ganhou o reino dos céus. O pobre, ao rico não lhe fez absolutamente diferença nenhuma. A propriedade da casa. Ter casa própria. Um lugar onde reclinar a cabeça tem muita importância para a dignidade das pessoas e o desenvolvimento das famílias. Trata-se de uma questão central da ecologia humana. Jesus, às tantas, na paixão, dizia: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Há muitas pessoas que não têm onde reclinar a cabeça. E eu a seguir já vou falar um bocadinho disso. Os ucranianos fugidos da guerra não tinham onde reclinar a cabeça. É um sítio seguro onde se deitar. E cada vez mais se fala, está na berra, para além de tudo o que tem acontecido, a habitação. No nosso país, não é? Há muita gente que não tem capacidade de ter uma casa digna. Estaremos nós a tratar bem daqueles que precisam e que não têm essa capacidade? O que é que se está a fazer por isso? A ecologia humana implica também algo de muito profundo, que é indispensável para se poder criar um ambiente mais dignificante. A relação necessária da vida do ser humano com a lei moral inscrita na sua própria natureza. Bento XVI dizia que existe uma ecologia do homem porque também o homem possui uma natureza que deve respeitar e não pode manipular como lhe apetece. Há uma lei moral comum. É isto que nos faz cuidar do planeta. Reparem, se não houver uma lei moral, o que é que me impede de fazer o que eu quero? Não é? Mesmo que isso prejudique os outros, mesmo que prejudique a liberdade dos outros. É só o medo de uma lei estatal? Não. Há coisas que não são crimes estatais, mas que a lei moral própria do ser humano me impede de fazer. Não é? É preciso reconhecer que o nosso corpo nos põe em relação direta com o meio ambiente
e com os outros seres vivos. A aceitação do corpo, como já foi falado pelo Padre João, como dom de Deus. É importante não termos uma lógica de domínio. Uma lógica de domínio até sobre o próprio corpo. Eu sou senhor e dono do meu corpo e faço o que quero e bem me apetece. E encontramos isto muito. E a malta nova diz isto muitas vezes. Esta lógica, pensar desta maneira, se eu sou senhor e dono do meu corpo e faço o que me apetece, eu sou senhor e dono deste mundo e faço o que me apetece. Uma lógica leva à outra. É preciso ter muito, muito cuidado. Em síntese, é louvável a atitude de muitos pobres, o direito a uma habitação digna, para o desenvolvimento das famílias, a relação do ser humano com a lei moral e reconhecer o corpo como um dom de Deus. O princípio do bem comum. Está quase. Ainda tem tempo. Ok. A ecologia humana é inseparável da noção de bem comum. Princípio este que desempenha um papel central e unificador na ética social. O bem comum pressupõe o respeito pela pessoa humana enquanto tal, com direitos fundamentais e inalienáveis orientados pelo seu desenvolvimento integral. Pressupõe também uma segurança social, desenvolvimento de vários grupos intermédios de bem-estar e também a paz social. Estabilidade e segurança. Toda a sociedade é chamada a cuidar uns dos outros pelo bem comum. Mas nela, especialmente, o Estado tem a obrigação de promover o bem comum. É o Papa que diz. Isto é o Papa que diz. A opção pelos mais pobres e fragilizados implica tirar as consequências do destino comum dos bens da terra. A dignidade do pobre à luz das mais profundas convicções de fé. Esta opção requer uma exigência ética fundamental para a efetiva realização do bem comum. Portanto, resumindo, o bem comum pressupõe o respeito pela pessoa humana e pelos seus direitos fundamentais enquanto tal, requer uma paz social, estabilidade em prol de uma justiça comum. Toda a sociedade, e especialmente o Estado, tem a obrigação de defender e promover o bem comum e contemplar a imensa dignidade do pobre à luz das mais profundas convicções de fé. Ir às periferias, como nos diz tantas vezes o Papa Francisco. Por fim do capítulo, mas não o fim da minha intervenção, a justiça intergeracional. Bem, esta é a parte que a malta nova começa a cobrar aos mais velhos. Por aquilo que não fizeram. A noção de bem comum engloba também as gerações futuras. Quando pensamos na situação em que se deixa o planeta às gerações futuras, entramos noutra lógica, a do dom gratuito que recebemos e comunicamos. Se a Terra nos é dada, não podemos pensar apenas a partir de um critério utilitarista de eficiência e produtividade para lucro individual. Não estamos a falar de uma atitude opcional, mas de uma questão essencial de justiça, pois a terra que recebemos pertence também àqueles que hão de vir. Portanto, isto acho que para nós é bem claro. Nós não podemos pensar a partir do critério utilitarista de lucro individual. E ao mesmo tempo, esta terra, que não é nossa, que nos foi dada para cuidar como dom, há de ser de outros, dos nossos filhos, netos, por aí fora. Que mundo é que queremos deixar aos outros? Há discussões sobre questões relativas ao meio ambiente onde é muito difícil chegar a um consenso. A Igreja não pretende definir as questões científicas, nem substituir-se à política. É bom que se saiba isto. Mas
a Igreja pretende convidar a um debate honesto e transparente para que as necessidades particulares ou as ideologias não lesem o bem comum. Com esta base, o Papa Francisco não tem medo de fazer um julgamento severo sobre as dinâmicas internacionais recentes. Diz o Papa: as cimeiras mundiais dos últimos anos sobre o meio ambiente não correspondem às expectativas, porque não alcançaram, por falta de decisão política, acordos ambientais globais realmente significativos e eficazes. Muitas vezes temos a questão económica sempre acima da questão social, sempre acima da questão ambiental. A educação e a formação continuam a ser desafios centrais. Toda a mudança tem necessidade de motivações e de um caminho educativo. Estão envolvidos todos os ambientes educacionais, a escola, a família, os meios de comunicação, a catequese. Apostar numa mudança dos estilos de vida que também abre a possibilidade de exercer uma pressão salutar sobre quantos detêm o poder político, económico e social. Isto é o que acontece quando as escolhas dos consumidores conseguem a mudança de comportamento das empresas, forçando-as a reconsiderar o impacto ambiental e os modelos de produção. No tempo de nós consumirmos, e todos precisamos de consumir, se tivermos em atenção a pegada carbónica, como também já foi referido, que as empresas deixam, e se isso para nós for um critério de escolha, vai obrigar a economia, vai obrigar as empresas a mudar. Os jovens, a malta nova, têm uma nova sensibilidade ecológica. São uma geração que já nasceram com este problema. E têm um espírito generoso, e alguns deles lutam admiravelmente pela defesa do meio ambiente. Uma ecologia integral é feita também de simples gestos cotidianos pelos quais quebramos a lógica da violência, da exploração e do egoísmo. Um minuto, chega. Voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para com os outros e o mundo, que vale a pena ser bons e honestos. Não podia deixar de dizer, nós estamos no Centro Cultural Franciscano. São Francisco, muitas vezes mencionado, é exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral vivida com alegria. Modelo de como são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres e o empenhamento na sociedade e a paz interior. É um exemplo e é um modelo para nós. Agora peço-vos só 30 segundos para isto, uma pequena homenagem, porque quando nós esquecemos, estamos a normalizar e é bom não esquecer. A guerra na Ucrânia. Faz hoje um ano que eu estava na Ucrânia. Quando arrebentou a guerra, a gente foge e eu vou para lá. Pronto. É assim, na maluqueira. E aquelas fotografias foram todas tiradas por mim, não fui buscar à internet, não nada. Nós temos ali uma bomba que tinha caído num sítio inofensivo, mas que abriu uma cratera e que o sítio estava a arder. Uma tenda que não tinha lá as crianças, porque eu só fotografei depois delas saírem, mas que crianças fugidas da guerra. Temos ali o Vadim, aquele miúdo com o gorro, e a mãe. Está ali mais uma vez. Eu tentei apanhar atrás para respeitar a identidade deles. Ali temos uma criança a chorar com a mãe à volta de uma tenda que tem algum material hospitalar, fraldas e tudo, e a mãe está a tentar escolher alguma coisa de que precisa. E embaixo temos uma imagem da fronteira, já na Roménia, em que os ucranianos chegam, entram e tentam procurar ali algum auxílio e alguma ajuda. Eu fui numa missão. Nós somos da zona de Leiria, muitas carrinhas, 9 lugares. Fui a conduzir uma dessas carrinhas, levamos material hospitalar e trouxemos ucranianos para cá. Não sei, vocês provavelmente ouviram aqueles 2 autocarros de crianças que foram para o seminário do Fundão, foram trazidos pela nossa missão. Não estávamos à espera, só para terem uma ideia, numa hora, já lá conseguimos arranjar em Portugal 10 mil euros de apoio para trazer os 2 autocarros de lá com as crianças. É bom não esquecer.
Isto é a ecologia integral. Eu depois com a rede fui fazendo alguns vídeos e fui tendo uma leitura da ecologia humana sobre esta realidade toda. E isto é o que de mais desumano há. A guerra estraga o meio ambiente, destrói casas, destrói a vegetação, destrói os animais e destrói a vida das pessoas. Estas pessoas não têm onde reclinar a cabeça. Obrigado.